Bom dia. Então, agora faremos nossa devolutiva daquela avaliaçãozinha que eu tenho certeza que todos foram muito bem, não é? Vamos lá, então. A primeira questão. Assinale a alternativa correta em relação à ação popular. Visa anular ato lesivo a qualquer direito difuso? Não. O ato lesivo a qualquer direito difuso, ela é objeto da ação civil pública, como nós vimos, não é? Visa anular ato lesivo ao consumidor? Também não. Isso é um objetivo também da ação civil pública. Visa anular ato lesivo não protegido pela ação civil pública? Visa anular ato lesivo não protegido? Não. Ela visa anular ato lesivo protegido também pela ação civil pública. Por exemplo, o meio ambiente. O meio ambiente ele pode ser protegido tanto pela ação civil pública como pela ação popular. Por isso, nessa primeira questão, a alternativa correta é a alternativa D de dado. A segunda questão. Assinale a alternativa correta em relação à ação popular, ainda em relação à ação popular. Pode ser proposta por eleitor analfabeto? Sim. Não pode ser proposta por analfabeto que não seja eleitor, mas ela pode ser proposta por qualquer eleitor, não é? Então, ele está com os seus direitos políticos em dia. Então, ela pode ser proposta por eleitor analfabeto, sim. A segunda questão, portanto, a alternativa é a alternativa A. Pode ser proposta pela Defensoria Pública? Não, a gente sabe que só pode ser proposta pelo cidadão eleitor. Pode ser proposta pelo Ministério Público? Não. Então, a segunda questão, a alternativa correta é a alternativa A. A terceira questão. Assinale a alternativa correta em relação ainda à ação popular. É considerado ato lesivo ao patrimônio público municipal? O ato lesivo ao patrimônio público tanto pode ser federal, estadual e municipal. Ato com vício de forma? Sim, nós vimos lá na lei própria da ação popular as hipóteses em que se considera um ato lesivo e está lá vício de forma. Ilegalidade do objeto? Sim. Desvio de finalidade? Sim. Portanto, a questão 3 também é a alternativa D, né, de dado. A questão 4, ela vai perguntar: assinale a alternativa correta em relação ao mandado de injunção. Então, nós vimos que o mandado de injunção, ele é necessário quando há uma omissão do legislador infraconstitucional e que essa omissão não permite que eu exerça algum direito ou garantia constitucional. Portanto, a gente sabe que as normas constitucionais de eficácia plena dispensam a intervenção do legislador infraconstitucional, podem ser aplicadas, exigidas desde logo. As normas de eficácia reduzível ou contida, que é a mesma coisa, também elas dispensam a intervenção do legislador infraconstitucional. O legislador infraconstitucional pode atuar reduzindo o alcance daquele direito, daquela garantia constitucional. Mas, se não vier essa intervenção infraconstitucional, os direitos, as garantias são exercidos plenamente. Portanto, na questão 4,
A alternativa correta é a alternativa A, ou seja, apenas as normas de eficácia limitada dependem dessa intervenção do legislador infraconstitucional. Portanto, sendo normas de eficácia limitada, aí sim é que o mandado de injunção tem uma aplicabilidade. Então, assinale a alternativa correta em relação ao mandado de injunção. Pode ter por objeto lei de eficácia limitada? Sim. De eficácia contida não, de eficácia reduzida não, portanto, a questão 4, a alternativa correta é a A, né, de avião. A quinta, assinale a alternativa correta em relação ao mandado de injunção. A sentença ali proferida pode ter eficácia inter partes, ultra partes, erga omnes. Nós vimos quando estudamos a lei do mandado de injunção, sim, que pode ser inter partes só para aquele que propôs o mandado de injunção. Pode ter eficácia ultra partes quando ela se refere a uma determinada categoria de pessoas, por exemplo, os bombeiros ou os professores. Aí a eficácia é ultra partes. E erga omnes. Erga omnes, bem, em relação a todos, como nós sabemos, não é? Então, a quinta questão, também a alternativa correta é a alternativa D. Sexta, assinale a alternativa correta em relação ao habeas data. Consider-se-á habeas data para assegurar o conhecimento de informações relativa à pessoa do impetrante, constantes de registro ou banco de dados de entidades governamentais ou de caráter público? Sim, para garantir o conhecimento de informações, não é, a respeito da pessoa. A retificação de dados, quando não se prefira fazê-lo por processo sigiloso, judicial ou administrativo, sim, eu tenho direito não apenas de conhecer as informações relativamente à minha pessoa, como de retificar aqueles dados, dizendo essa informação está incorreta, por isso, por aquilo. E C, a anotação nos assentamentos do interessado de contestação ou explicação sobre dado verdadeiro, mas justificável e que esteja sob pendência judicial ou amigável. Também, os dados podem ser corretos, mas eu estou questionando, há uma pendência judicial a respeito daqueles dados, não é? Portanto, a sexta questão, a alternativa é a alternativa D, de dado. Todas as alternativas estão corretas. A sétima questão vai perguntar: assinale a alternativa correta em relação à ação civil pública. O inquérito civil público será presidido pelo Ministério Público, que submeterá ao juízo o pedido de arquivamento? Nós vimos que na ação civil pública há mesmo o inquérito civil público, que é presidido pelo Ministério Público, mas ele não submete ao juízo o pedido de arquivamento. Ele mesmo promove o arquivamento, o próprio Ministério Público promove o arquivamento e encaminha lá para o Conselho Superior do Ministério Público para homologar ou não aquela sua promoção de arquivamento, né? Pode ser proposto por qualquer cidadão eleitor? Não, isso é uma legitimidade para a ação popular, né? Não para a ação civil pública. Pode visar a condenação por danos morais? Sim, ela pode visar tanto a condenação por danos materiais como a condenação por danos morais. Portanto, a sétima questão, a alternativa correta é a alternativa C, de casa. A oitava questão, ela pergunta: assinale a alternativa correta em relação à ação civil pública. Visa a proteção de qualquer direito difuso? Sim. Visa a proteção da honra
de grupos religiosos? Sim. Não é cabível para veicular proteção que envolva IPTU? Nós vimos que é um absurdo, mas é o que diz a lei. Proteção relativamente a questões tributárias não é cabível à ação civil pública. Bem, então, a 8ª questão, também a alternativa correta é a alternativa D de dado. A 9ª questão, assinale a alternativa correta em relação à repercussão geral no recurso extraordinário. Refere-se à questão relevante do ponto de vista econômico, refere-se à questão relevante do ponto de vista social, refere-se à questão relevante do ponto de vista político. Nós vimos, não é, nas últimas aulas lá, o artigo 1035, parágrafo 1º do Código de Processo Civil, ele vai falar: para efeito de repercussão geral, será considerada a existência ou não de questão relevante do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico. Então, está aqui o econômico, está o social, está o político, os três estão corretos, portanto, a alternativa, a questão nona, a alternativa correta é a alternativa D. E, finalmente, assinale a alternativa correta em relação à repercussão geral no recurso extraordinário. Haverá sempre repercussão geral quando o recurso impugnar acordo que contrarie súmula do Superior Tribunal de Justiça? Não. Ainda voltando, não é? É o artigo 1035, agora parágrafo 3º do CPC, Código de Processo Civil, vai dizer: haverá repercussão geral sempre que o recurso impugnar acordo que contrarie súmula ou jurisprudência dominante do Supremo Tribunal Federal, não do Superior Tribunal de Justiça. Tenha reconhecido a inconstitucionalidade de tratado nos termos do artigo 97 da Constituição Federal, aí sim, tem lá no inciso 3º deste parágrafo, que vai dizer: tenha reconhecido a inconstitucionalidade de tratado, aqui, não é? Ou de lei federal, nos termos do artigo 97 da Constituição Federal. Daí a alternativa C é: contraria jurisprudência dominante nos tribunais estaduais e federais. Não, é só quando contrariar jurisprudência dominante do Supremo Tribunal Federal, como diz o parágrafo 3º, inciso 1º, a que eu já me referi. Portanto, a 10ª questão, a alternativa correta, a alternativa B, de bolacha, de bola, não é? Bem, eu espero então que todos, e com certeza, né, todos se saíram muito bem e estão aí habilitados a iniciar uma nova etapa no período seguinte. Foi um prazer estar com vocês e espero que tenham aproveitado, não é, alguma coisa desse módulo que eu considero realmente um dos mais importantes que nós temos, que é o controle de constitucionalidade. Tá? Até mais.